E aí as pessoas chegam e falam assim, não chora. Não, é só um bebê, você pode ter outro. Ah, não, adota um filho se você não pode engravidar de novo, ou então você tem outros filhos. Ou não, vai ali numa festa, ou vai numa academia, ou vai fazer alguma coisa nova e vai passar. Então, as pessoas, na ânsia de querer ajudar, entre aspas, começam a atrapalhar. Estamos começando mais um Fala Vale podcast. E hoje estamos aqui com a doutora Michele Teodoro, psicóloga em luto. Fala pra gente um pouquinho sobre a sua jornada de trabalho, porque você se intitula, né, a psicóloga do luto. Olá, Dielen, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, o assunto luto causa bastante estranheza entre as pessoas, assim, algumas pessoas pensam assim que é um pouco mórbido falar, né, o porquê assusta bastante. Doutora Michele, fala pra gente um pouquinho sobre a sua formação, porque você se intitula, né, psicóloga do luto. Bem específico, né? Sim, sim. As pessoas se assustam um pouco, eu vou dizer a verdade. As pessoas se assustam um pouco, falam assim, psicóloga do luto, assim, parece... Porque é bem polêmico, né, esse assunto. Na verdade, as pessoas não gostam de falar sobre, né? Sim, às vezes tem pessoas que falam, nossa, que mórbido ficar falando de morte, de luto, por que isso, né? É um pouco assustador. Mas, olha, a minha formação, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? A minha formação, eu sou psicóloga clínica. Eu estudei em Lisboa, Portugal. Que gostoso! Né? Nas terrinhas. E por lá também teve um momento que eu fui para a área social. Eu trabalhei numa empresa de recrutamento, seleção, treinamento, mas sempre a minha paixão foi a clínica, né? E quando voltei para o Brasil, eu fiz alguns cursos, algumas especializações de terapias breves e fiz agora, né, há um tempo atrás, essa especialização de perdas e luto, que assim, muitas pessoas não entendem, mas é o meu chamado, a minha vocação. Eu gosto muito de ajudar mulheres nesse processo de perda do filho, mulheres que perderam seus bebês, passam por momentos difíceis. Então, tenho um trabalho já há 2 anos que eu atendo um grupo chama Lutoterapia, de mulheres em luto, faço alguns trabalhos em hospitais, palestras, e agora estou num forninho agora, o meu livro que está saindo, que fala sobre o luto. Então, assim, é um assunto, assim, apesar da perda da minha filha, né, que eu também me conecto muito com essas mães, porque eu também já passei pelo que elas já passaram ou estão passando. Eu também sempre gostei muito desse assunto, de falar sobre... E agora? Está envelhecendo, e agora? Como é que vai ser, assim? Como é que vai ser aquele momento, né? Sempre me deixou... Tive muita curiosidade. Eu lembro que na faculdade eu ficava lendo os livros de mitos, que falavam sobre morte. Era bem interessante. Ninguém aceita morrer, né? A gente quer viver, né? A gente não quer morrer, ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer vida, né? E a única certeza que a gente tem um dia é que um dia vai morrer. Então, assim, mesmo sabendo disso, ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer falar sobre a morte. E algo muito interessante que eu falo com as minhas mãezinhas lá é que a gente, por exemplo, uma mãe, quando perde, um pai, quando perde um filho, né? Ou não tem como falar assim, não tem nome. Ou uma mãe que perdeu um filho, não tem nome. Mas um filho que perde a mãe, ele é órfão, né? Ou quando você perde o marido, você é viúva. Então, assim, tem um cronograma, né? Os filhos morrem depois dos pais. E aí, quando os filhos morrem antes do pai, é uma dor, assim, tremenda, né? Até pouco tempo, não sei se você viu, a Alexa perdeu o bebê. Ela estava grávida, né? Teve um probleminha e ela ainda ficou ali na UTI, era bebezinha, de poucas semanas. Acho que estava com 6, 7 meses, eu acho.
E aí uma cena que me chamou bastante atenção, que quando foi no enterro, ela abraçou o caixão e tudo, porque realmente é assim, você nunca espera enterrar um filho. Nunca espera ver um caixãozinho branco desse tamanhozinho, peito cheio de leite e você ali enterrando um bebezinho. Porque você quer ter o seu bebê, amamentar e levar para casa. E cuidar, feito uma leoa, cuidar, né? Você quer cuidar do seu né, bebê. E, de repente, você lidar com essa situação foge até do cronograma, né? Gente, mas a gente não tem que envelhecer e morrer? Por que você tem que ver o seu filho morrer antes, né? É bem difícil. É um propósito, né? Tudo tem um porquê, na verdade, né? E você não entende esse porquê agora, você entende lá na frente, né? Lá na frente, a gente vai entendendo o pra quê, né? Igual você disse, você viveu esse luto, né? Dessa filha que você perdeu. E hoje você entende o pra que você viveu, como você disse, né? O pra que hoje você viveu tudo isso, né? Que é um propósito na sua vida, na verdade. Sim. Pra curar, ajudar outras pessoas também que passam e vivem esse luto, né? Exatamente. E por que a escolha desse tema interessante, né? De trabalhar e falar sobre o luto? Sim. E eu lembro que quando eu estudava, enquanto os meus colegas ficavam ali escolhendo temas, desenvolvimento, comportamento, ansiedade, eu sempre ficava pensando assim, nossa, como é que é lidar com o fim? Como é que é lidar com a velhice? Né? Aquelas pessoas que têm doenças crônicas, doenças graves, que estão no paliativo, que sabem que vão morrer, como é que elas pode dar uma qualidade de vida no fim para as pessoas? Então, assim, sempre foi um assunto que sempre me chamou muita atenção. E na faculdade a gente vê isso muito por alto, não se fala muito, assim, não... Ninguém gosta de falar de morte, né? Não, e ele fala assim muito rapidamente. Eu fui, depois da minha formação, que eu fui me especializar, que eu sou especialista hoje em perdas e luto, e que fui aprofundar o conhecimento, né? E por que a gente sofre tanto durante um luto? Essa pergunta é boa. Por que sofre? Tem várias questões aí envolvendo o sofrimento, né? A dor e o sofrimento. Porque o ser humano, ele não foi treinado, não se aprende a lidar com a dor e com a frustração. As pessoas só querem saber do que é bom, né? Tem uma ideia um pouco narcísica, que você tem o controle, né? O controle das emoções, o controle da dor, o controle de tudo na vida. Lidar com a finitude, né, da vida, do nascer e do morrer. Você já percebeu que a gente já nasce e logo nos primeiros anos de vida a gente já vai sabendo que um dia a gente morre, envelhece e morre. Então, todos nós sabemos que um dia vamos morrer. É a única certeza que a gente tem da vida, na verdade, né? Exatamente, é a única... E por que é a única certeza que a gente tem na vida e por que a gente sofre tanto quando alguém morre? Por quê? Porque sente essa dor. Então, já vem essas questões que eu disse, né, do controle ou da dificuldade de lidar com a dor. Já viu quando uma criança está chorando e a mãe chega e fala, engole o choro? Já. Engole o choro, não chora, não chora, não chora. Então, o que é esse engole o choro? Engole as emoções, não é para chorar. Então, você aprende isso desde pequeno. E outra coisa, que lidar com o luto, com a dor, lidar com luto é lidar com amor. Você só sofre por alguém que você ama, que você tem vínculo. Se você souber que uma pessoa lá em outra cidade, uma vizinha, faleceu, você vai sofrer, vai chorar? Não, você talvez vai ficar um pouco assim, né, triste, que situação e tudo. Mas quando envolve um vínculo, um afeto,
você sofre, porque a pessoa morreu, mas o amor não morreu, o amor não morre. E por isso sentimos tanta dor e sofremos tanto. Entendi. E como tratar uma pessoa que está em luto? Porque é tão difícil você chegar e dar uma palavra de consolo, né? Porque não tem o que falar, né? Quando alguém sofre um luto. Sim, é bem complicado. Eu já passei, né? Porque eu também sou uma mãe lutada. Quem passa pelo luto, com a perda de um ente querido, não deixa de viver o luto. Eu sou uma mãe lutada porque eu não deixei de ser mãe nem deixei de amar. Ela não está presente fisicamente, mas ela está na minha mente, na minha memória. Fiquei 9 meses com ela na minha barriga, acompanhei ela os 40 dias de vida dela, na luta dela, passou por cirurgia cardíaca, então sempre ali presente. Então, assim, isso não se esquece, não se apaga. Não tem como, né? Não tem como. E aí as pessoas chegam e falam assim, não chora. Não, é só um bebê, você pode ter outro. Ah, não, adota um filho se você não pode engravidar de novo, ou então você tem outros filhos. Ou não, vai ali numa festa, ou vai numa academia, ou vai fazer alguma coisa nova e vai passar. Então, as pessoas, na ânsia de querer ajudar, né, entre aspas, começam a atrapalhar, porque não é isso que se faz, não é o tipo de consolo que você pode dar. Nesses momentos, o que ele mais precisa, às vezes, é um acolhimento, uma presença. Não é uma pessoa que vai chegar em você e dizer assim, vai passar, porque não vai passar. A dor vai continuar ali, ela não vai acabar. O que vai acontecer? Você vai aprender a lidar com aquela dor, né? Já viu o bebê? O bebê, ele nasce, você acha que ele já vai nascendo e já começa a correr? Não. Não, o que acontece? Tem todo um processo, né? É todo um processo. Primeiro ele senta, depois ele segura nos móveis, ele engatinha, depois ele segura nos móveis, dá o primeiro passinho. Então, o luto é esse aprendizado também. Você aprende a viver com aquela dor. Não quer dizer que ela diminuiu ou que ela deixou de existir. Acontece que você aprendeu a lidar com ela. Então, o enlutado, no processo de luto agudo, que é nos primeiros meses, o que ele precisa não é de uma palavra que vai passar, que, por exemplo, se a viúva perdeu o marido, arruma outro marido, ou vai entrar na academia, vai numa festa. Não é isso. Não tem como preencher o espaço que é de outro, né? Não tem como apagar as memórias, não tem como nada. A pessoa precisa, olha, você quer um copo d'água? Você quer que eu esteja aqui sentada do seu lado? Pode chorar aqui no meu ombro? Uma pessoa, você quer que eu te escute? Me conta, como foi a história de vocês? Eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te apoiar. Uma pessoa que esteja do seu lado silenciosamente. Essa é uma forma de ajudar. Às vezes a gente não sabe o que fazer, o que falar para essas pessoas, né? E como que a gente pode trazer um conforto, o que falar, o que fazer nessas horas? Porque a gente fica totalmente perdido, né? Sim, é isso que eu tinha dito, de você estar presencialmente dando o seu apoio, o seu acolhimento, com a sua presença. Às vezes não precisa falar nada. Você está ali e acolher a dor da pessoa e sem julgamento, sem inventar 1000 coisas para a pessoa fazer. A pessoa que está no luto agudo não está ali para fazer 1000 coisas novas. Ela tem que viver, ela tem que passar por aquele processo, ela tem que elaborar aquela dor, ela tem que viver aquele luto. E como superar um luto? Porque eu já vivi um luto. Na verdade, né, acho que tem vários tipos de luto, né? E eu já vivi um luto na minha vida. E como superar esse luto? Porque a gente supera... na minha cabeça, eu penso que a gente supera na rotina, no dia a dia, preenchendo aquele espaço, fazendo outras coisas, né? Mas como você, né, que é especialista no assunto, como que a gente supera um luto? Boa pergunta. São duas perguntas assim, maravilhosas. Porque, assim, realmente não existe
só luto por morte, né? Existem vários tipos de luto. Por exemplo, um divórcio. Se você separou, está lá vivendo com a pessoa 10, 20 anos e se divorcia. Então, assim, é uma vida em comum juntos, né? Fazendo coisas juntos, viajando juntos, dividindo tudo. E aí, de repente, você se vê ali sem chão, tendo que recomeçar a vida do zero, longe daquela pessoa. Então, a pessoa está passando por um processo de luto. Sim. A aposentadoria é um luto. A pessoa fica lá 30 anos trabalhando numa empresa, entra 8 horas da manhã e sai 6 todos os dias. Aí, de repente, se vê lá aposentada em casa, olha para o teto, e agora? O que eu vou fazer? Por isso que muitas pessoas, depois que se aposentam e param de fazer ali a rotina deles, o dia a dia de trabalhar... Entra em depressão e acaba até, né, morrendo mesmo, né? Sim. E outro luto, por exemplo, o luto de pet. Muitas pessoas têm pet lá, tem pets que duram até 16 anos, 20 anos, e aí são companheiros, né? Muita gente tem problema de depressão, sai de casa todo dia, assim, por causa do meu cachorro, eu vou passear, e acaba tendo aquela afinidade com outras pessoas que têm animais, então você acaba tendo um estilo de vida, né, com um animal, com um pet. De repente, aquele pet morre. E aí a pessoa, assim, é o luto não reconhecido. As pessoas não falam assim, agora o seu cachorrinho morreu, você vai ficar agora 7 dias sem trabalhar e acolher a sua dor. Não, você tem que engolir a sua dor, daquele parceirinho que teve com você ali 16 anos, e no outro dia ir trabalhar e estar sempre sorrindo e tudo bem. E as pessoas falam, não, compra outro cachorro e põe no lugar, né? Outra coisa também que por exemplo, você tem sonhos, expectativas, luta bastante para entrar num concurso, numa faculdade, fica anos investindo e não consegue. E aquela frustração também é um luto. Então, assim, o luto não é só por morte, também há vários tipos de luto no decorrer das nossas vidas, né? Doutora Michele, por exemplo, existe luto também, assim, de um casal que se separa, tá ali, sei lá, exemplo, 30 anos juntos, 20 anos juntos, e se separa num determinado tempo da vida. E o marido, quanto a esposa que se separou ali, eles podem estar vivendo um luto também, né? Porque passou tanto tempo com a mesma pessoa que quando se separa é um choque muito forte, né? A gente não supera o luto, não tem como superar o luto. Imagina, você uma pessoa que perdeu o pai, né? E aí as pessoas falam, você tem que superar a dor e superar o seu pai, superar tudo. Mas como superar as memórias, o amor que você sente pelo seu pai? O amor acabou? Não. Então, por que superar a dor da perda de uma pessoa? Não supera. O luto você integra na sua vida. Como integra? No seu dia a dia, você vai aprendendo, como eu tinha dito, do processo do bebê, né? O bebê, ele primeiro ele senta, depois ele engatinha, fica de pé. Então, o luto é a mesma coisa. Você vai integrando. Um dia você passa pelo luto agudo, que é aquele com muita angústia, né? Você não consegue aceitar, tem vários porquês, né? Por que aconteceu isso? Por que eu não consegui fazer nada? Vem a culpa, né? Mas o primeiro passo é aceitar que você não tem o controle, que você não controla a vida, a finitude da vida, você não foi o culpado, aceitação. O segundo passo é você elaborar. O que é elaborar? É você começar a dar os primeiros passos, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento. Tem várias oscilações. Um dia você chora o dia inteiro e está tudo bem, pode ficar o dia inteiro na cama, mas o importante é você assim, insistir em tentar dar uma caminhadinha, se alimentar, tomar bastante líquido no início, e assim, dia após dia, tentando dar um passo. Como se diz, o luto é um passo de cada vez, dia após dia. Então, assim, não quer dizer que assim, hoje eu chorei, amanhã eu não choro. Primeiro você começa assim chorando todos os dias, aí depois um dia sim, um dia não, depois toda semana, mas depois, por exemplo, chega um momento que você fala, nossa, já tem uma semana que eu não choro, que interessante.
E assim, um mês, mas não quer dizer que depois passou um ano, já tô curada, não sinto mais nada do luto. Não é mentira. E não existe cura, né? O luto não é uma doença, é uma condição que você tem, né? Que aprende a lidar, né? Então, aí, pode ser que depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, você sente falta daquela pessoa, né? Aquele sentimento vem e você chora. Não quer dizer que você não possa chorar. É você se acolher e reconhecer aquela dor. E com isso você consegue elaborar. O que é elaborar o luto? É quando você consegue mudar o porquê para quê. Porque as perguntas do porquê, por que muitos enlutados fazem. Uhum. Eu também já fiz bastante. Mas a gente nunca vai ter as respostas desses porquês. Mi, eu vou dar E aí, só terminando, a gente transforma de porquê para quê. Isso é a parte da elaboração. Para quê? Quer dizer, o que eu posso fazer com todo esse sofrimento, essa dor, esse aprendizado? Para que isso? Né? Quando você começa a elaborar, ressignificar e a transformar a sua dor. Mi, e quando a gente perde um ente muito querido, assim, por exemplo, uma pessoa que você ama mesmo, muito... E quando você vê que a pessoa ali se foi, que tá até no momento ali já do velório, né? Naquela parte toda ali que é muito triste, e você não consegue chorar. Nossa, boa pergunta, porque assim, eu costumo dizer que o luto é único como uma impressão digital. As pessoas respondem cada uma do seu jeito, da sua forma. Não quer dizer que a que chorou no velório, gritou horrores, sente mais do que aquela que ficou parada sem chorar nada. Porque logo depois, né, que você recebe a notícia, você entra é um trauma muito grande, entra em choque. Então, esse choque, geralmente, as pessoas ficam paralisadas. Fica como se estivesse ligada no automático, não consegue, as pessoas estão falando tudo em volta, você não está escutando ninguém, não está assim, tentando processar a informação. E aí tem pessoas que conseguem exteriorizar mais esses sentimentos, essas emoções. Outras fica até 1 semana ali paralisada, sem sentir nada, sem chorar, sem nada. E às vezes não conseguem aceitar, que é aquele primeiro passo que eu falei, de tirar o controle, e não conseguem reconhecer, se acolher aquela dor. E ao contrário, entram lá num trabalho, arruma lá 2, 3 trabalhos, começa a ter aquela vida bem frenética de trabalho e nunca fica em casa. E fica anos e anos assim. Eu já tive uma paciente que ela chegou em mim e ela falou, olha, eu tenho dinheiro, tenho meu trabalho, minha profissão, só que eu tenho uma depressão, meu cabelo cai. Estava falando várias situações que ela não conseguia passar na parte emocional, né? Uhum. E aí eu perguntei, quando é que foi que começou a ter esses sentimentos e tudo? E ela falou, foi há 10 anos atrás. Já fazia 10 anos que ela sofria desse luto, então? Quando ela perdeu a mãe dela, o que aconteceu? Ela não chorou, não viveu o luto, não aceitou, não elaborou, não se acolheu e entrou no trabalho, montou lá a empresa dela, os negócios dela, foi bem sucedida. Mas só que às vezes ela falou que ela só ia em casa para dormir mesmo. E no outro dia já saiu para trabalhar. E ela ficava se ocupando ali. O tempo todo. Só que o corpo depois veio a resposta, né? O corpo depois pede, né? Fala, com calma, você vai ter que viver esse luto. Ele cobra depois. O corpo fala, né? O corpo fala. Então, ela estava com vários problemas. E aí, depois de 10 anos, a gente começou a fazer o tratamento, né? Para ela, assim, começar a viver o luto da mãe dela. E tem pessoas também que não choram nem no momento e nem depois, mas tem aquele sentimento que sente falta da pessoa também, sim, né? Tem o luto, as emoções do luto, a forma como você exterioriza as suas emoções,
como eu disse, é única, né? Então, tá muito ligada a como a personalidade da pessoa, a muitos fatores da infância dela, como foi a lidar com a frustração na infância. Lembra que eu falei do engole o choro? Sim. Ela era aquela criança, ela é acolhida quando ela tinha um problema. Ó, tinha um problema. Ai, cala a boca, não quero falar disso. Então ela tinha reprimida, né? Então, assim, isso fica no nosso inconsciente. E quando chega na fase adulta, que a gente chega a ter um processo do luto, né? Que é uma perda de uma pessoa muito importante para a gente, vem todos aqueles traumas da infância, vem toda aquela bagagem, aquela forma de lidar que a gente não resolveu lá, não soube, né, ser acolhido, vem tudo para a nossa fase adulta, e aí por isso que eu falo, cada um sente o luto da sua forma. Sim. Né? E pensando, né, cada um sente isso de uma forma, tem pessoas que elas choram muito no velório, naquele momento fúnebre ali, e vão para casa e tira todas as coisas da pessoa e não quer ver mais nada daquela pessoa na frente dela, né? Sim. E tem aquela pessoa que deixa ali por anos as coisas daquela pessoa, daquele ente querido, de um pai, de uma mãe ou de um esposo, de repente. E deixa ali, tipo, vou dar um exemplo. Deixa um quarto montado da pessoa, com o guarda-roupa da pessoa lá durante anos, assim. Não consegue nem tirar aquilo dali. Por que acontece isso? Porque tem esses dois tipos de reações, né? Eu costumo falar que, assim, como eu disse, né, cada um responde ao luto, às emoções, à dor, às frustrações, à sua maneira. Depende de como foi lá atrás, de como ela foi acolhida ou não, ou como ela lidar com as emoções, né? Mas, assim, por exemplo, a pessoa, por um momento, tem pessoas que chegam, a pessoa faleceu, vai lá, tira tudo, limpa tudo, porque ela acha que tirando tudo vai tirar a dor. Né? Tirando todos os objetos, vai tirar a dor. Outras acham que estando ali todos os objetos, vai confortar a dor. Então, cada um lidar. O problema não é a pessoa, pode ter, o problema é quanto tempo fica, né? O que ela vai fazendo para ir, igual eu disse, né? Para ir integrando o luto, né? Aos poucos, pode falar, olha, eu quero separar alguma lembrança, separar alguma coisa para guardar de lembrança. Imagine uma pessoa que perde um ente querido e faz uma tatuagem com o nome ou algum detalhe, né, do ente querido. É a mesma coisa de uma pessoa que deixou ali uma mala de roupa. É o mesmo significado. Então, a gente tem que prestar muita atenção no significado que a pessoa dá, do porquê, como ela lidar, quanto tempo. Tudo é um processo. Eu tenho amigas, né, que já perderam os maridos delas, mãe, pai, né? E eu vejo assim que cada uma tem uma reação diferente, Sim. né? Eu tenho uma amiga que ela perdeu o marido já vai fazer 2 anos e ela não conseguiu tirar nada da casa que era do esposo dela, né? E ela vive esse luto e ela vive isso muito de uma maneira não tão leve, né? É até pesado muitas vezes, né? E eu acho que muitas vezes isso aprisiona ela, como se fosse uma depressão mesmo, né? Sim, é o que a gente fala de luto prolongado. E tem uma outra amiga também que, quando o marido faleceu, ela tirou todas as coisas da casa já do esposo, né? E tudo bem que foi um processo dolorido, foram mais de 3 anos para ela, né? Recuperar desse luto, mas hoje eu vejo que ela já recuperou desse luto. Tudo bem que em datas, né, festivas, Natal, Ano Novo, você vê que ela sente saudade, né? Sim. Mas não é tão forte isso, né? A dor do luto, ela não se compara. Como eu disse, são pessoas diferentes, são dores diferentes, como a impressão digital. Cada uma vive de acordo com seus sentimentos. Então, assim, não se compara, não fala a dor dessa que desfez é menos ou mais, ou a dor dessa que está com tudo guardado há tanto tempo é maior. Não existe dor maior do que a outra. Existe a sua dor, a dor de cada um. Mas, assim, tudo tem a ver, o luto prolongado, geralmente é humano, né, para a pessoa viver o luto agudo, né, com tudo que tem que viver, com aquelas oscilações que tem, né, de choro, de angústia, de raiva, de culpa, às vezes de barganha, tem todas aquelas oscilações,
Mas depois de um ano já quando a pessoa começa a elaborar, né, começa a integrar, 2 anos tá totalmente ok, a pessoa conseguiu integrar, pode-se dizer, na literatura, consegue integrar o luto na vida, assim, consegue viver com o luto. Mas existe o luto prolongado, que passa ali 10 anos, a pessoa está lá, ainda não sai do lugar, que é o que eu disse. Não foi vivendo aqueles passos, né, do processo que eu disse anteriormente, que é depois de engatinhar, começar a andar e tudo, todo um processo. Ela não saiu do lugar. O que ela fez? Ela ficou ali com umas roupas. Por isso que eu falo que tem que ser avaliado, né, pelo profissional. Quanto tempo, por que é que a pessoa guarda tanto tempo, o que ela está fazendo? Se enquanto o quarto está lá fechado, ela está elaborando luto, está tendo aquela transformação, ok, mas se ela está parada ali junto, aí ela está vivendo o luto agudo, prolongado, e precisa buscar ajuda, precisa buscar terapia. Quando a pessoa não está conseguindo viver o processo do luto, ela precisa de ajuda, ela precisa buscar ajuda, é importante. Sim, e pensando no luto, falando de luto em vida, né, que a gente sofre esse luto, a gente pode até pensar em crianças, né, na separação dos pais, que vivem esse luto também, né, do Sim. afastamento ali, do distanciamento, né, de repente do pai ou da mãe. Sim. Isso é muito, né, e até mais difícil quando a gente fala de um adulto ainda consegue entender ali, né, o porquê do luto e consegue trabalhar melhor nisso, né. Agora, uma criança é muito mais difícil, né? Sim, eu me pego assim, as pessoas ficam bem surpresas quando eu falo que no luto não é só por morte, existe luto em vida também, e que divórcio é um tipo de luto. As pessoas, nossa, é mesmo? É um tipo de luto? Eu falei, E, assim, então, assim, os próprios adultos não têm essa compreensão, né, de que estão passando por um processo de luto. Poxa, me separei, tem 2 meses, estou sofrendo pra caramba. E está passando por um processo de luto, né? E imagina uma criança que tem ali o pai e a mãe o tempo todo junto, o pai às vezes é presente, leva para passear, dá comida, participa de todas as atividades, de repente aquele pai sai de casa e não vê 2 meses, 3 meses, e aí? Como fica essa criança, né? É muito complicado, e aí, às né? vezes, a mãe... ele começa, ao invés de tentar acolher a criança, a pessoa não está preparada para se acolher, como vai acolher uma criança, e ainda, às vezes, a gente vê, assim, alguns casos de até falar mal do pai para a criança. Então, assim, vira uma confusão e realmente precisa buscar ajuda, precisa de apoio, precisa de acolhimento. E como que você consegue ajudar essas crianças, esses pais, tanto no período de luto em vida, como o luto, né, após a morte mesmo? Precisa ter um trabalho terapêutico. Não pode falar assim, vou fazer um trabalho terapêutico só com a criança. Não, tu tem que fazer o trabalho com a mãe, primeiramente, depois a criança e depois as 2 juntas. Entendi. E qual que é o seu público-alvo, assim, hoje? Ou não sei se você tem um público-alvo ou não, dessas pessoas que você trata e cuida, né? Na terapia, na psicologia? Sim. Hoje eu atendo, né, no consultório presencial, atendo online, Brasil todo. E tenho o meu grupo de lutoterapia, que eu atendo mulheres que que estão em luto e passaram por processo de perdas em UTI, né? Passaram, porque é bem traumático, mulheres que passam pelas UTIs, mães. Você já viveu isso, filhos, sabe como é, né? Então, assim, como eu vivi, eu busco me conectar com essas mães, ajudar elas. E hoje também eu estou com um trabalho agora focado para as mães que perderam filhos ou mulheres que... um luto reconhecido que a gente não falou, que é o aborto, né? Uma mulher ali fica ali anos e anos fazendo vários tratamentos para engravidar. Eu tive uma paciente que ficou 8 anos fazendo vários tratamentos de inseminação, que é bem doloroso, né, para engravidar. Muito. E sempre perdia. Então, assim, ela viveu 8 lutos, né? Então, é um luto não reconhecido. A mulher perde o bebê ali com 8 semanas, 9 semanas. E as pessoas não reconhecem, não, daqui a pouco você engravida, você é jovem, não, daqui a pouco... E, sim, sempre aquelas frases que pensam que estão ajudando, positivistas e tudo, mas, na verdade, não está ajudando, machuca bastante essas mulheres.
elas ficam muito ansiosas. Então, meu foco é ajudar com essas mulheres que passaram por aborto, perderam seus filhos bebês ou os seus filhos, apoio para mulheres que querem transformar a dor em amor e transformar a vida, né, através de vários, assim... Tem agora também, eu estou lançando agora, que está no forno, o meu livro. Olha! Que conta um pouquinho a minha história, né, com a minha filha. Porque antes da minha filha, eu também passei por 2 abortos. Nossa, minha. Então, vou falar assim, um pouco da minha história, bem assim, rapidamente. E depois, como foi o meu processo de luto. E depois falo como psicóloga também, como é que as pessoas conseguem integrar o luto nas suas vidas. Então, fala pra gente como achar você, como que a gente segue seu @. Então, o meu é Michele Teodoro Psi, PSI. Estou lá no Instagram. Estou lá com o meu grupo de apoio às mulheres, Lutoterapia. Em breve está saindo aí meu livro. E assim, tem lá meus contatos, está lá no Instagram. Eu sei que você teve uma experiência com luto, né? E como foi para você, como mãe, perder uma filha? Nossa, foi bem difícil. Eu posso dizer que foi a dor mais avassaladora que eu já senti. E teve pessoas que falavam assim, nossa, foi só uma bebê, né? Então, eu perdi uma filha, eu descobri a cardiopatia dela, eu estava com 26 semanas e logo alguns médicos vieram até mim e falavam, olha, ela pode nascer já sem vida, ou pode durar 2 dias, 2 meses, pode fazer cirurgias paliativas. Ela tinha síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. Já viu falar? Nunca ouvi falar sobre isso. Ela, na verdade, ela tinha só a metade do coração. Ela não tinha aquela aorta que liga o coração ao pulmão. Então, enquanto ela estava ali na barriga, estava tudo bem, né? Mas quando ela saísse, ela ia precisar respirar e não precisava de cirurgia. E aí, então, foi difícil para mim, já, assim, barrigão, grávida, já saber que poderia... E aí eu perguntei para uma pessoa, falei, e agora o que eu faço? Né? Ela falou assim, dê amor para ela durante a gestação, a barriga. Então, todo amor que você tiver, você dá para ela, conversa com ela, canta para ela. E aí foi um mix de emoção muito grande, que eu ia tomar banho, eu chorava, eu cantava música para ela, dormia abraçada com a minha barriga. Então, assim, eu vivi um luto antecipatório. E aí, depois a gente conseguiu, depois que ela nasceu, conseguiu fazer a cirurgia, tão esperada a cirurgia, aquela espera do milagre, né? E ela faleceu com 40 dias. Então, assim, eu pensava que eu estava preparada para lidar com o luto, porque eu falei, não, eu sei como funciona as fases do luto, eu sou psicóloga, mas, assim, foge do controle, foge totalmente, e você fica totalmente perdida, confusa, desnorteada, são emoções, assim, novas que ninguém entende. E causou, assim, muito desespero do início de como psicóloga, não conseguir lidar com aquilo tudo e falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, foi todo um processo que eu fui, né, vivendo, né, e hoje, pensando assim, por que, né, que eu escolhi trabalhar com luto, eu acho que foi um chamado. Um chamado que eu lembro que desde a faculdade eu já tinha um grande interesse em trabalhar com luto, enquanto meus colegas estavam lá querendo trabalhar com ansiedade, comportamento, eu ficava pensando, gente, e a velhice, e o final? E aquelas pessoas que têm doenças crônicas, o paliativo, aquelas pessoas que sabem que vão morrer, como é que é isso? E a gente não via muito isso na faculdade, né? Então, depois que minha filha faleceu, eu fiz essa especialização, né, de perdas e luto. E por que o chamado? Porque eu acho que foi durante o processo, né, do luto, dessa transformação, dessa elaboração do luto, que as pessoas falam ressignificar, foi o caminho que eu encontrei
para ajudar outras mulheres, a ajudar outras pessoas a lidar com o luto, a integrar o luto e até entender, né? A gente faz até um trabalho de psicoeducativo, porque a pessoa está ali confusa, desnorteada. Às vezes você pensa que até está louco, tanto que aquela dor, você não consegue nem sair da cama. E aí você vem e faz um trabalho psicoeducativo. Fala, é normal você sentir essa dor, é normal você chorar, é normal você gritar, e está tudo bem. Está tudo bem. E é normal você querer ficar falando no seu ente querido o dia inteiro, o mês inteiro, e está tudo bem. E por que você fala que luto é vida? Boa. É difícil de entender isso para mim, eu não consigo entender. Porque luto tem a ver com a finitude da vida, tem a ver com o nascimento. A gente nasce, cresce e morre. Não é? Quando planta uma plantinha lá, ela vai ficar eternamente viva? Não vai. Isso tem muito a ver da nossa busca narcísica do controle, né? De ser eterno, né? A gente sabe que um dia vai morrer porque a gente tem essa sensação que vai ser eterno, que nunca vai morrer e que os nossos entes queridos nunca vão morrer. Entende? Então, falar de luto é falar de vida, porque se você chegar e falar assim, uma pessoa, você quer morrer? Não, porque é gostoso estar vivo. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ter um controle da vida, que acha que quer ter a vida eterna, né? Quer viver eternamente, né? E por isso que é difícil se colocar nesse lugar. E, doutora Michele, quando uma pessoa tá viva ali e já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, tá numa depressão e tem vontade de morrer. E esse sentimento, ele é voltado pro luto também, por causa de alguma coisa, ou é por causa da depressão ali mesmo, do momento da vida dela? Teria que ver, né? Saber por que a pessoa está com vontade de morrer, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa... muitas vezes a pessoa está com vontade de morrer, mas não quer morrer, né? A pessoa, quando chega a ter a vontade de morrer, ela está vivendo uma dor tremenda, uma dor que ela, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer acabar com aquela dor. Um exemplo, não sei se é isso, mas tem muitas pessoas que após sofrer um luto, né, não tem vontade de fazer mais nada, tem vontade de morrer mesmo, né? Sim. Eu conheço algumas pessoas que sofreram tanto no luto, que foi tão forte para elas, que ela só tinha aquele ente querido do lado dela, que quando morreu ela não sentia vontade de fazer mais nada, de trabalhar, de fazer uma academia, de viver mesmo, né? E deve acontecer muito isso, não sei dizer. Deve, que é o luto agudo, né? Que é agudo e prolongado. Porque tem o tempo do luto agudo, que geralmente é 1 ano, 2 anos, mas depois desse tempo a pessoa tem que estar já ter integrado o luto na sua vida, né? Não quer dizer que vai doer menos, mas o que é integrar? É você, através de ações que você vai aprender no seu dia a dia, você vai conseguindo encontrar um caminho para viver sem aquela pessoa. Por exemplo, você conheceu essa pessoa quando tinha 20 anos e depois ficou lá 10, 15 anos casada e se anulou e passou a viver por conta dessa pessoa, né? Os gostos da pessoa, o hobby da pessoa, e a pessoa morreu. E aí você fala, e agora, né? Andava de bike porque ela queria, ia nos lugares que ela queria, fazia o que ele queria, né? E aí é o que é mais interessante, que eu até costumo fazer muito no processo terapêutico. Buscar aquela identidade perdida, né? Vamos mexer lá naquela gavetinha de sonhos, né? Que aquela menina de 20 anos tinha. O que ela gostava de fazer? Eu gostava de andar de patins. Então, vamos lá, vamos andar de patins, vou fazer o que você gostava. O que mais você gostava que você depois deixou de fazer? Eu gostava de cozinhar. Então, vamos cozinhar. Vamos fazer um curso de culinária. Mas não quer dizer, porque eu estou fazendo um novo. Não, ela está buscando a autoestima, buscando a identidade perdida, saindo um pouco dessa dependência do outro, né? Doutora Michele, como que a gente faz para falar com uma pessoa em luto, como
Porque a gente não sabe como conversar, como falar, como tratar. É um momento tão sensível, né? Ali para estar conversando com a pessoa. E a gente não sabe nem dar, muitas vezes, uma palavra de conforto ali, né? Sim. E como que a gente faz isso? É bem complicado, porque até outro dia eu estava conversando com uma amiga minha. Acho que a gente não tem que ensinar o que falar e como tratar as pessoas, os enlutados. Eu acho que o interessante é montar lá o que não falar, né? Porque, nossa, a gente vê cada absurdo. As pessoas falam, a que mais assim, o pessoal mais fala, não chora, vai passar. Daqui a pouco você nem vai lembrar. Aí, dependendo, assim... E pelo contrário, acho que é melhor a gente chorar, colocar pra fora aquelas emoções do que não chorar, né? Sim. E, por exemplo, se a pessoa perdeu um filho, né? Ah, não, mas não liga. Aí, se for um filho bebê. Era só um bebê, nem tinha tido muito vínculo ainda. Daqui a pouco você tem outro. Não foi nada. Daqui a pouco você engravida, você é jovem. Ou então, você tem outros filhos. Por que você está aí chorando se você tem outros filhos para cuidar? Ou então, quando perde o marido, fala, não, daqui a pouco você arruma outro marido, você está jovem. Ou se perdeu o pai com uma doença, por mais... mas por que você está sofrendo? Seu pai já tinha lá 80, 90 anos, estava lá com câncer, porque você já sabia que ia acontecer isso, por que você está chorando? Não, agora você está livre, né? Já não tem uma camada em casa para cuidar. Então, assim, são coisas assim que não se deve falar. Isso não é acolhimento, né? Porque, na verdade, as pessoas não querem ouvir essas frases. As pessoas querem ser acolhidas. Às vezes uma amiga até perguntou, falou assim, mas o que falar? Eu não sei o que falar. Não fala nada. Chega, só dá um apoio para a pessoa. Quer um copo d'água? Você quer a minha companhia? Você quer que eu fique aqui? Eu estou aqui com você. O que você precisar, você pode chorar. Você quer me contar? Quer contar o que aconteceu, como foi? E você está ali com a pessoa, já é um conforto muito grande. Porque é um momento de grande dor, que não é momento para fazer nada novo, não é momento para sair, para viajar, não é um momento para ficar encher a casa de gente para a pessoa não ficar se sentindo sozinha. Não, é o momento dela deitar ali na cama dela e chorar, apenas chorar. Entendi. E muitas vezes, agora você falou um assunto bem, né? Muitas pessoas não querem, falam, né? Justamente, vamos sair de casa, vamos viajar, né? Justamente para distrair a cabeça, pensando que aquilo vai distrair a cabeça da pessoa. E muitas vezes acho que não, né? Pelo que você está falando aí. Acho que isso não é um momento bom, né? Não é um momento bom. A pessoa tá ali vivendo o processo de luto, sair para ir em festa. Eu acho que eu já errei nisso, sair para viajar. Não é, porque você, na verdade, você está pegando o seu luto e está guardando ali na gavetinha e pronto, e coloca ali a máscara do sorriso e está indo, né? Viver. Isso pode refletir lá na frente, né, para a pessoa. Não no momento agora, mas na frente, né? Sim. Entendi. Bem interessante. Outro dia tinha uma pessoa me falando como é que foi esse processo seu de transformação, de ressignificação do luto, né? Quando eu perdi minha filha. Eu acho que teve um momento bem importante, bem interessante, que foi essa proximidade com Deus. Porque, assim, teve 2 momentos que me aproximaram de Deus na minha vida. Um dos 2 momentos, né, foram os nascimentos dos meus filhos. Quando um filho nasce, é uma emoção tão forte, é um amor tão grande, que você fala, Deus, obrigada, né? Então, isso te conecta com Deus, conecta com a finitude, né, do nascimento, da vida. Deus, obrigada por meu filho ter nascido saudável, né? E aí, da mesma forma, quando a minha filha faleceu, me conectou também com Deus,
a dor, o sofrimento, lidar com a morte, deu essa conexão com Deus. Deus, por quê? Né? Que é os porquês de quando você perde um ente querido. Por que isso? Então, eu me conectei com Deus em duas partes, né? No nascimento, do amor, do nascimento, e na morte, quando a minha filha faleceu. Eu achei bem de grande importância, porque nós somos como um triângulo, né? Trindade, que eles falam. Nós somos um corpo, nós somos emoções, né? Uma mente, e somos espírito, né? Então, assim, para o processo terapêutico, é você cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo, né? Se alimentar, cuidar do sono, tentar fazer um esporte, Tudo né? isso ajuda essas no luto. ações no dia a dia que você vai tendo que fazer, né? Você vai ficar sem comer, né? Não tem como. Não pode. E cuidar das emoções, que né, vivendo o luto, né, chorando. Muitas pessoas precisam de um apoio, um suporte terapêutico. E, assim, eu não estou aqui para estipular religiosidade, falar assim, essa religião ou aquela é boa para você, para te ajudar a integrar o luto. Mas, assim, o importante é que a pessoa tenha fé, acredite em algo, que isso ajuda na integração do luto e viver o luto, porque tem a ver com finitude, né? Tem a ver com nascimento, com morte, com vida, né? Tem que ter algo mais do que isso. Então, essa conexão com a fé é muito importante. Doutora Michele, queria agradecer muito, né, por esclarecer tudo isso pra gente, por ter contado, né, e aberto a sua vida também pra gente, ter falado sobre tudo isso. Eu sei que não é algo fácil de se ouvir, né, ninguém quer falar sobre isso, mas é muito bom a gente ouvir também e entender várias coisas, né, todo mundo vive um luto na vida, né, tanto Sim. na vida quanto na morte, né. Sim. Mas é muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo seu carinho. Obrigada a todos aí de casa, obrigada a você, Edi, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre luto, trazendo conhecimento. Eu acho que depois da pandemia as pessoas ficaram mais abertas para falar do luto e é muito bom para estar aqui. Precisando, voltamos aqui para falar mais. Muito obrigada. Obrigada. Gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário também, se isso foi importante para você, se você já tinha ouvido falar sobre luto desta forma. E é isso, gente. Até uma próxima.